Bom, pessoal, nessa primeira web aula a gente vai aprender a fazer uma apresentação bem simples. Primeiramente, vamos entrar lá no site do Prezi. Ao acessar o site do Prezi, eu vou clicar em Login para entrar na conta que eu criei, naquela conta que a gente fez o cadastro. Ao acessar minha conta, ele vai entrar nessa primeira página aqui. Nessa primeira página, ele vai me mostrar todos os prezes, todas as apresentações que eu já fiz. Então ficam todas listadas aqui. E aqui em cima tem alguns menus importantes, que a partir da página 21 do nosso guia, tá tudo explicadinho, cada página, cada link desse daqui, o que serve, para que faz. É importante que antes de assistir esse vídeo, vocês tenham passado pelo guia de estudos. Começa lá na página 21, que é a proposta da atividade 3. Então, quem ainda não leu o guia, entra lá antes, dá uma lida no guia de estudo, começa lá na página 21, abre um Prezi lá, abre uma página nova, e tudo que for mostrando nos menus, vão testando, vão mexendo lá nas ferramentas, nos menus, para que vocês fiquem mais aptos e consigam entender melhor essa web aula. Então vamos lá, a gente vai aprender um mini currículo. Eu vou fazer um mini currículo aqui com vocês, uma apresentação simples. Toda vez que a gente quiser fazer uma apresentação nova, a gente vai em New Prezi. Ele vai entrar na tela do Prezi, antes ele carrega. Para quem fez o cadastro na conta institucional, ele vai mostrar esse capelo aqui. Qual que é a vantagem de fazer o cadastro pela conta do e-mail do Unis ou de uma instituição de ensino? Ele te dá 400 MB a mais de espaço. Então quem tem a conta normal, a gratuita, tem 100 MB. E quem tem a conta educacional é gratuita também, mas ele tem 500 MB de espaço, tá certo? Então vamos lá, toda vez que eu acessar o Prezi, ele vai me mostrar essa primeira tela, que são alguns templates prontos que a gente pode utilizar para fazer as apresentações. Então aqui já tem prontinho, é só eu escolher, editar e adaptar e fazer a minha apresentação. Mais para frente a gente vai ver um desse também. Agora a gente vai escolher um template branco, que a gente vai fazer uma apresentação do zero. Então eu clico no template que eu quero e clico em escolher. Toda vez que ele entrar e eu escolher essa opção blank, ele vai me mostrar essa tela, que é a interface do Prezi, que é onde a gente vai fazer a apresentação. Ele sempre me coloca um círculo aqui, que é um frame. Ele já me dá essa opção de eu começar a apresentação com um círculo, mas eu gosto de deletar ele, porque eu gosto de começar uma apresentação do zero. Então oriento que vocês deletem também. Clique em cima do objeto, vai aparecer o menu aqui, eu clico em Delete. Então pessoal, essa aqui é a minha tela do Prezi. Ele é bem simples de mexer, ele tem poucos menus, poucas funções, mas são funções objetivas e que eu consigo fazer facilmente as apresentações. Mais uma vez, lá no nosso guia de estudos, a partir da página 21, tem cada menu desse. Eu explico cada função. Então, entrem lá, dá uma lida, abram um Prezi lá e teste cada menu desse, entenda o que faz cada um, que é importante. Tem coisas ali interessantes que vocês podem utilizar nas apresentações, tá certo? Essa aqui é a minha tela do Prezi. Ela, pessoal, é infinita. Aqui eu consigo dar zoom, ó, porque ele trabalha com zoom. Os efeitos do Prezi é através de zoom. Então eu clicando no zoom menos, ele diminui minha tela, e no zoom mais, ele vai aumentando. E essa tela é infinita, ó. Vou clicar e segurar e arrastar ela. Eu posso fazer minha apresentação, os meus textos, os meus objetos em qualquer lugar aqui. Posso fazer num quadradinho, ou posso fazer fora, aonde eu quiser. Depois a sequência da apresentação, eu é que vou decidir lá no final. Então a última coisa que eu vou fazer é a minha sequência, a gente chama de caminho. E isso a gente vai fazer no final. Então a gente vai começar a fazer a nossa apresentação. Qual que é a proposta? Eu vou montar aqui um mini currículo meu, e depois vocês vão montar um mini currículo
de vocês. Como que vai ser esse mini currículo? Vai ser esse modelo aqui que eu já criei, ó. Então a gente vai criar apresentando a gente, falando um pouco da vida profissional, uma coisa bem simples, tá? Colocar a sua formação, o que que você faz, e a gente vai fazer uma apresentação disso. Depois a gente vai compartilhar lá no ambiente para cada um dos colegas de vocês visualizarem como ficou a apresentação, para a gente compartilhar as ideias e a criatividade. O Prezi, pessoal, o uso dele precisa de criatividade, então a gente precisa ter criatividade para fazer as apresentações. Então eu montei esse mini currículo, vocês vão montar um igual também, eu vou ensinar vocês como que faz agora. Não precisa ser igualzinho a esse, quem quiser pode inventar, pode fazer do jeito que quiser, quem quiser fazer igual pode fazer também, tá certo? Então vamos lá, eu preciso começar aqui. Pra vocês observarem, tem um quadrado azul atrás, uma foto minha, tem alguns desenhos e alguns textos que a gente vai utilizar. Então eu vou começar a fazer. A primeira coisa que eu vou escolher, pessoal, para fazer a minha apresentação é um template, é um design para o meu Prezi. Então aqui em template eu encontro vários designs. Então eu clico no design que eu quero, na cor, e a minha tela vai mudar. Então, de acordo com o design que eu escolhi, serão as letras, as cores das letras também. Então, por exemplo, nesse aqui, ó lá, vão ter essas cores: o verde, o rosa, o azul e o laranja, ó, e o fundo é branco. Então, os textos, os frames serão dessas cores, ó. Aqui o fundo é cinza, os frames e as setas amarelas, os escritos em letras azuis. Então é só eu clicar no template, ele vai mudar o meu template lá na página. Eu sempre gosto de usar um template com fundo branco, para não dar problema com imagem de fundo branco. Então, tendo fundo branco, para trabalhar com as imagens é mais fácil. Então vocês podem escolher o template que vocês quiserem. Eu vou escolher esse branco aqui, tá ok? Então vamos começar nosso mini currículo. Primeira coisa, eu vou inserir aqui um símbolo. Vou escolher esse quadrado aqui, clicar em Choose. Todo objeto que eu escolher, ele sempre vai me mostrar esse menu. Então eu clico em cima do objeto, ele me mostra o menu. Então aqui, ó, eu tenho a mãozinha, onde eu consigo arrastar o objeto, o mais, onde eu aumento, o menos, onde eu diminuo o objeto. Nesse quadradinho eu também posso aumentar ou diminuir o objeto. Eu clico, seguro e arrasto com o mouse para aumentar ou diminuir o objeto. Se eu chegar com o mouse um pouquinho para trás, depois do quadradinho, ele vai me mostrar uma setinha virada. Quando ele me mostrar essa setinha virada, eu consigo girar o meu objeto 360 graus, ou meu objeto, ou meu texto, certo? Se ele me mostra a setinha reta, eu aumento ou diminuo, e a setinha virada, eu giro 360 graus. No caso, o meu tá assim. Aqui eu consigo mudar o estilo de acordo com o template que eu escolhi, ó. Eu posso escolher algumas cores pré-definidas, tá? Aqui eu aumento ou diminuo a espessura da linha, ó, da borda. Basta eu clicar, e aqui eu deleto o objeto. Dependendo do que eu inseri aqui, esse menu sempre muda de acordo com as funções do objeto, tá? A gente vai testando cada um deles à medida que a gente for fazendo as apresentações. Então, inserir o meu shape aqui. Agora eu vou inserir uma imagem, que eu vou fazer o meu currículo. Eu vou colocar uma foto minha. Aqui na hora de eu inserir imagem, eu tenho duas opções. Eu posso buscar uma imagem do Google Imagens, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ou posso selecionar uma imagem do meu arquivo. Então aqui é a minha foto, eu vou buscar lá do meu arquivo. Eu vou lá no meu computador e vou buscar uma foto minha. É a mesma coisa, ele vai carregar e vai inserir a foto. E na foto, ele vai abrir um menu também, ó.
mesma coisa, aumento ou diminuo, aumento ou diminuo, giro 360 graus, deleto, carrego ela clicando e segurando na mãozinha, e aqui eu tenho uma outra opção de cortar a imagem. Então se eu clicar em crop, eu consigo cortar a minha imagem. Crop, eu levo para onde eu quero cortar, dou um clique fora da tela, ele corta a minha imagem. Ou posso voltar como era antes. Eu clico em crop de novo e volto ela e a imagem está normal. Vou colocar essa imagem aqui dentro do meu quadrado. Aqui, todo objeto que a gente inserir, se eu clicar com o botão direito em cima dele, eu clico com o botão direito, ele me dá algumas opções também, ó, de colar, copiar, recortar, excluir. Aqui eu posso mandar a figura para trás do texto ou do objeto, para frente, adicionar minha coleção, que a gente vai aprender também mais para frente como que funciona isso tudo. Então, por exemplo, eu quero mandar ela lá para trás do quadrado, ó. Send to back, mandei ela para trás, agora ela ficou atrás do quadrado, certo? Clico nela, send to back, olha lá, tá para trás, certo? Se eu quiser mandar o quadrado para trás dela, clico com o botão direito, send to back, voltou aqui, certo? Outra coisa, aqui virou uma imagem só, mas se eu clicar nele, ó, ele sai. Então eu preciso agrupar esse quadrado com essa imagem. Como que eu faço? Eu clico em cima da minha imagem, seguro o Ctrl, ele vai abrir esse quadrado em volta dela. Tá vendo esse cadeadinho? Eu fecho ele, ó. Quer dizer, virou uma imagem só. Entenderam? Vou desfazer aqui pra gente fazer de novo, ó. Aqui, errei alguma coisa na minha apresentação, eu posso clicar em desfazer, ó. Ele desfaz pra mim, certo? Então vamos lá, clico na imagem, seguro o Ctrl, clico no outro objeto e fecho o cadeado. Ele virou uma imagem só, agrupou a minha imagem. Entenderam? Agora eu vou inserir um balão aqui pra gente, eu vou fazer o currículo dentro dele. Então vamos lá. Vou lá no Insert, Symbols e Shapes. Então aqui eu vou pegar uma outra opção. Deixa eu achar ela aqui. Esse balão aqui, ó. Clico nela e clico em escolher. Mesma coisa, ó. Vou trazer meu balão para cá, vou aumentar ele, ó. Ele, eu posso arrastar, mesma coisa. Aumentar, diminuir. E consigo ajustar ele no menu, certo? Depois que eu fiz esse balão, eu vou fazer o meu currículo aqui dentro. Para isso eu vou pegar uma outra imagem lá no Google, que chama Post It. E clico no pesquisar. Então olha como que é fácil buscar a imagem do Google, ó. Eu só escolho aqui, tá vendo? E ver a imagem que eu gostar, eu clico em Insert. Vamos ver de novo, ó. Insert, Image. Aí aqui eu vou colocar o nome da imagem que eu quero. Por exemplo, se eu quero uma casa, ó, ele vai me elencar um monte de casa, ó. Certo? Eu quero o logo do Unis. Digito Unis MG. Lá, apareceu o logo do Unis, ó. Então eu vou procurar uma imagem aqui para o meu currículo. Depois ali Post-it. Vai aparecer aqueles recadinhos, aqueles papéis que a gente deixa recado. Vou escolher um aqui. Achei o que eu
Achei o que eu gostei, eu clico em Insert, ele vai inserir a minha imagem do Google aí. Vai demorar um pouquinho para carregar e inserir a imagem. Inseriu minha imagem, é a mesma coisa. Eu posso cortar a imagem, ó, aqui ela tem um espaço grande, eu vou cortar ela aqui, ó. Às vezes ela pode me atrapalhar, ó. Cliquei na tela, cortou. Aqui eu vou diminuir ela um pouco e vou colocar ela dentro do meu balão. Girei ela um pouquinho aqui para eu trabalhar melhor. Vou começar agora a escrever as informações do meu currículo. Eu vou colocar as informações do meu currículo dentro dessa imagem aqui. Então eu vou dar um zoom nela porque fica mais fácil de eu trabalhar, ó. Então como que eu dou o zoom? No scroll do mouse, eu ponho o mouse aonde eu quero dar o zoom e lá no scroll do mouse eu vou com ele para frente, ó, e vou colocar aqui. Então como que eu vou inserir um texto no Prezi? Toda vez que eu quiser inserir um texto no Prezi, é só eu dar um clique. Dou um clique, ele vai me mostrar essa caixinha de texto. Então eu vou colocar primeiro o meu nome, ó. Escrevi. O que eu posso fazer com esse texto? Bom, pessoal, esse aqui é o menu de texto, ó. O que eu consigo fazer com ele? Aqui eu tenho uma expansão para formatação, vou clicar nela. Então eu posso mudar com esses 3 tipos de fonte, ó. Certo? Selecionando o texto, eu posso aumentar no A maior ou diminuir no A menor. Posso escolher a cor que eu quiser. Posso colocar marcador, centralizar, alinhar à direita, alinhar à esquerda, justificar e colocar os parágrafos, certo? Sem parágrafo, com parágrafo. Essa é a minha caixinha de texto. Então eu posso escolher a letra aqui e escolher a cor que eu quero. Aí eu vou ajustar do jeito que eu achar melhor aqui. Quando eu clico no texto 2 vezes, ele edita. Quando eu clico uma vez, é para movimentar naquela questão da mãozinha que eu arrasto, diminuo ou aumento, certo? Aqui é a extensão do meu texto. Eu posso diminuir ela um pouco aqui, ó. Eu clico, seguro e arrasto, porque o meu texto está pequeno. Se eu for diminuindo, ó, ele vai ajustando as letras do tamanho da minha caixinha, ó. Então eu posso deixar ela desse tamanho aqui. Então eu vou clicar no meu texto e colocar ele aqui, girar ele um pouquinho. E assim eu vou digitar todos os textos que eu quero colocar na minha apresentação. Como é o meu currículo, eu vou colocar todas as informações que eu quero colocar aqui na minha apresentação. Ó, vou centralizar ele para deixar mais certinho. E vou inserindo todos os meus textos. Depois de inserir todos os meus textos, aí eu vou ajustá-los aqui, mudar a cor do jeito que eu quiser fazer com a minha apresentação, certo? Posso inclinar, deixar ele um pouquinho maior, ele um pouquinho menor. Nesse aqui eu vou dar um efeito diferente. Toda vez que a gente quiser dar um efeito de alto impacto na apresentação, a gente pode colocar o texto ou objeto de cabeça para baixo, ó. Ele vai girar a tela todinha e dar um zoom no texto ou no objeto que a gente virou. Então como que eu faço?
aquela setinha viradinha, giro ele 360 graus, ó, vou colocar ele ao contrário, ó, de cabeça para baixo, tá certo? Aqui eu vou colocar um contato meu também. Vou dar um outro efeito aqui. Aqui dentro da EAD, ó, eu vou colocar mais um texto. Isso aqui é um efeito de zoom. Então toda vez que eu quiser dar um efeito de zoom na minha apresentação, eu vou com o scroll do mouse, vou dar o zoom aonde eu quero que apareça essa apresentação. Vou dar um clique e vou colocar o texto lá dentro. Então meu texto ficou pequenininho e eu coloquei ele dentro do EAD, ó. Então dei um zoom e coloquei. Vou mudar ele de cor também. Aí na hora da apresentação ele vai dar um zoom bem nesse escrito aqui, dá um efeito bem legal. Essa é a proposta do Prezi, utilizar esses zooms. Olha lá, vou diminuindo o meu zoom com o scroll do mouse para trás para terminar. Aqui no contato também eu vou colocar o meu contato com 3 textos aqui embaixo. Vou colocar o meu Twitter, meu Facebook e meu e-mail. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, com o scroll do mouse e vou escrever o texto bem aqui embaixo, ó. Vou colocar o endereço do meu Twitter, do meu Facebook e do meu e-mail. Então, coloquei meu Twitter. Vou ajustar ele aqui do jeito que eu achar esteticamente correto, ó. Posso diminuir ele um pouquinho. O meu e-mail, vou diminuir. Girar um pouquinho. E o meu Facebook aqui também, ó. Aqui também eu vou dar um efeito, ó, vou colocar ele mais torto, ó. Vou colocar ele de cabeça para baixo, certo? Então tá aí, pessoal, esse aqui é a nossa primeira apresentação. Agora a gente vai ver como que vai funcionar a apresentação. Por enquanto eu só desenhei. Como que eu vou colocar a minha apresentação? Depois do desenho pronto, eu vou começar a fazer a apresentação. Eu preciso colocar a sequência que eu vou apresentar isso tudo. Para isso eu vou precisar de 2 ajudas, dos frames e do caminho. Por que que eu preciso do frame? Pessoal, o frame é onde eu quero dar o foco na minha apresentação. Então, meu primeiro slide, vamos supor que seja essa tela toda. Então, eu preciso abrir um frame em volta dessa tela. Quando que eu vou usar o frame? Quando eu quero que o foco da minha apresentação seja o desenho todo ou parte do desenho. Porque o foco vai ser aonde eu colocar o frame ou aonde eu indicar o caminho que a gente vai aprender aqui.
Então vamos lá, o primeiro foco da minha apresentação vai ser o desenho inteiro do meu currículo. Então eu vou abrir um frame em volta disso daqui, ó. Então eu vou clicar aqui no frame e vou abrir um frame invisível. Eu tenho vários tipos de frame, ó. Eu tenho frame colchete, círculo, ele colorido e o invisível. Eu vou abrir um frame aqui entre colchetes só para vocês terem ideia, ó. Abri aqui. Então o foco do meu slide, da minha primeira tela, vai ser todo esse desenho, certo? Se eu quiser que o foco seja só esse bloquinho de notas aqui, eu abro o frame só em volta dele, ó. Então vai dar um foco aqui primeiro em tudo e depois aqui. Entenderam para que serve o frame? Agora, se eu quero dar um foco só em um objeto, aí eu não preciso usar o frame. Por quê? O objeto já tem o foco direcionado, ó. Então, onde eu quero dar o foco que tem mais de um objeto, eu uso o frame. Eu vou apagar esse daqui, que a gente vai usar o frame invisível. Para eu excluir um frame, eu clico em cima dele, venho aqui na setinha e vou em Remover Frame, Remove Frame. Se eu clicar em Delete, ele vai deletar tudo que está dentro do frame. Eu vou aqui no Desfazer, ele volta. Então, clico em cima do frame e clico em Remove. Aqui também tem um outro, eu vou remover ele. Então, vamos lá. Meu primeiro slide, minha primeira tela, vai ser todo esse desenho aqui. Então eu vou abrir um frame invisível, vou aqui em frame, invisível frame, e abro em volta dessa apresentação. Essa aqui vai ser minha primeira tela, o meu primeiro foco. Agora, como que eu vou indicar para o programa que esse vai ser o meu primeiro foco? No PET, no caminho. Então eu vou habilitar essa função que está aqui do lado esquerdo da minha tela. Então eu vou clicar em Edit Path, aqui vai ficar uma barra mais cinza, e ele vai habilitar a sequência da minha apresentação. Então qual vai ser a sequência da minha apresentação? Minha primeira tela vai ser esse frame que a gente abriu em volta do desenho todo. Se vocês observarem, quando eu coloco o mouse em cima dele, aparece o número 1 aqui, quer dizer que é a minha primeira tela. Para aparecer esse número 1, para eu conseguir colocar a sequência, o Edit Path tem que estar habilitado. Aqui tem que ficar uma barra cinza mais escura. Então eu vou clicar aqui, ó. Cliquei, veio aqui o primeiro, a minha primeira tela, ó. Essa vai ser a minha primeira apresentação, a minha primeira tela. E agora, a segunda, depois que eu apresentei essa, o que eu quero que apareça aqui? Eu quero que apareça o meu nome. Como eu quero que apareça só o meu nome aqui, eu não preciso fazer um frame em volta dele. Eu só vou clicar nele, ó, ver que vai aparecer o número 2. Cliquei nele, ele já foi lá para a segunda tela. Aqui já vai ser a minha segunda sequência. E assim por diante. Aqui eu vou dar um zoom, ó, só para a gente observar melhor o desenho. Aí eu clico no meu segundo item. Depois eu clico no próximo, que é esse aqui, ó. O Edit Path tem que estar habilitado lá, eu esqueci de habilitar agora. Então eu clico aqui, ele vai para lá na sequência. Lembra que dentro do D eu fiz um texto lá, ó. Eu preciso pôr o caminho nele também. Eu dou um zoom, clico em cima dele, ele vai para lá. Volto com um zoom. Depois dessa sequência eu vou colocar essa, depois essa e por último o contato. E dentro do meu contato tem mais 3 telas. E nisso eu fiquei com 11 telas. E por último, pessoal, eu sempre gosto de voltar minha última tela, voltar ao inicial. Aí eu clico no frame de novo, ele volta à tela inicial. E nisso aqui ficou o meu caminho, ó. Aqui eu posso editar, ó.
Eu posso trocar de lugar, ó. Aqui vai ser o 2, na sequência 2. Aqui eu quero mudar essa sequência. À medida que eu mudo aqui, automaticamente ele vai mudando a minha sequência aqui também, ó. É só eu mudar aqui. Errei um caminho, clico aqui no X para remover e coloco aqui de novo dentro dos números, puxando o caminho que eu quero seguir. Entenderam? Errei alguma coisa, vou em desfazer. É bem tranquilo. Então aqui está a sequência da apresentação do meu slide. Terminei de colocar a sequência, eu vou em Edit Path, ele volta ao normal e eu vou visualizar como ficou minha apresentação, clicando em Present lá em cima, e aqui eu vou passando a setinha de navegação do teclado. Ele deu foco, ó, e assim ele vai seguindo, ó. Aqui agora, olha lá, ele deu um efeito de girar, tá vendo? Por que que ele deu esse efeito de girar? Porque eu coloquei a letra, o texto, invertido de ponta cabeça. E aqui ele vai dar um efeito de zoom. Por que ele vai dar um efeito de zoom? Porque eu diminuí a letra e coloquei dentro de uma letra maior. Esse é o efeito de zoom. Eu posso fazer um zoom mais ou um zoom menos. E assim ele vai passando a minha apresentação, ó. Chegando até o meu contato. Aqui também mais um efeito, porque eu coloquei a letra de ponta cabeça e voltou para a tela inicial, certo? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma apresentação igual a essa. Então, vocês vão entrar lá em atividades, vão ver a proposta e vamos fazer uma apresentação igual a essa ou parecida. Não precisa ser igual. Se alguém tiver uma criatividade, pode fazer um mini currículo diferente, não precisa ser igual esse. Eu só vou exigir duas coisas: que tenha no mínimo 5 telas aqui, ó, 5 caminhos, tá? E que tenha os dois efeitos que eu coloquei lá, um efeito de zoom e um efeito de girar. Lembrando, como que eu dou o efeito de zoom? O de zoom eu tenho que colocar uma letra menor dentro de outra maior, ó, igual eu fiz aqui. E o efeito giratório é só eu colocar um texto de cabeça para baixo, ou ao contrário, que na hora de eu apresentar, o Prezi já vira sozinho para ele. Eu vou exigir dois efeitos, um de zoom e um de girar, e que vocês montem um currículo de acordo com a formação de vocês, apresentem, falem um pouquinho de vocês, não precisa ser um currículo muito grande, pode ser simples aqui igual o meu, um mini currículo mesmo, só para a gente treinar nessa primeira atividade. Terminei de fazer a minha apresentação, eu vou salvar ele. Aqui é o meu botão de salvar. Como o Prezi é nas nuvens, tudo que eu vou fazendo nele, ele vai salvando automático. Eu não preciso ficar salvando toda hora. Ele, de 1 em 1 minuto, ele salva aqui nesse botão. Então eu não preciso ficar salvando ele direto. Mas assim que eu terminar, eu clico em salvar para garantir que a minha última atualização seja feita. E eu posso fazer o quê? Eu posso fazer essa apresentação offline ou online. Nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês a baixar o arquivo do Prezi para a gente apresentar offline e vou ensinar também como compartilhar isso, tá? Clicando em Exit, quando eu clico em Exit, ele entra nessa página aqui, ó. Essa página é a página onde eu vou visualizar minha apresentação e eu posso compartilhar, fazer o download, mostrar a apresentação, colocar se ele é privado ou não. Aqui eu consigo administrar a minha apresentação. Depois que vocês fizerem, eu vou precisar visualizar essa apresentação. Como que eu vou visualizar ela? Eu vou precisar que vocês compartilhem comigo o link e me encaminhem o link dessa apresentação para eu avaliar. Como que vocês vão me encaminhar esse link? Clicando aqui em Share, aqui no View, vai aparecer o link. Eu preciso que vocês copiem esse link e mande para mim no formulário que vai estar lá na atividade.
tá? Na próxima atividade avaliativa, que é fazer o currículo. Então, terminou de fazer, clique em Exit, vai chegar nessa tela, clique em Share e copia esse link e me encaminha no formulário lá. Esse formulário vai estar disponível lá na atividade 5. Mais para frente vou mostrar para vocês essas funções aqui. Lá no nosso guia já tem cada uma delas. Lá ensina a fazer download, colocar como privado ou público. Aqui é interessante, ó, para eu compartilhar. Nessa opção Private, eu posso ter 3 opções. Eu posso colocar minha apresentação como público e reeditável, só público ou privado. Qual que é a diferença? Quando eu coloco público e editável, eu consigo fazer com que as pessoas achem a minha apresentação, façam uma cópia para elas e editem a minha apresentação. Na verdade, a apresentação que eles usaram como cópia. A minha fica intacta, mas a pessoa faz uma cópia da apresentação e ela pode editar. Aqui no público, a pessoa pode compartilhar minha apresentação, procurar achar, explorar, mas ela não consegue fazer uma cópia para ela. E no privado, só para quem eu mando o link, só para quem eu compartilho, é que consegue ver essa apresentação. O que eu oriento? Eu oriento que deixe público. Quem gosta aí das atividades mais abertas pode deixar público e editável, que alguém pode usar essa apresentação e adaptar, se alguém não tiver problema com direitos autorais. Então essas são as 3 opções. Então eu vou ficando por aqui nessa primeira web aula. Nas próximas aulas a gente vai aprender mais sobre o Prezi e nas próximas atividades a gente vai aprofundar um pouquinho mais as apresentações e os efeitos. Até a próxima aula, pessoal.